Programa VIP. Oferecimento Óculos Bambu, a cara do Brasil. Origami Buffet. Parabéns pra você. É no Origami Buffet. 3627-4080. E La Provence e Biostratos. Juntos para um cabelo perfeito. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa VIP. E hoje eu recebo aqui no estúdio Antônio Joaquim, ele que é o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Antônio Joaquim tem 60 anos de idade, é natural de Goiânia, Goiás, já foi deputado estadual por Mato Grosso, já foi deputado federal, já foi secretário de Estado por duas pastas do governo Dante de Oliveira e assumiu esse ano a presidência do TCE-MT. Tudo bem, Antônio Joaquim? Prazer em tê-lo aqui no VIP. Prazer é meu conversar aí contigo. Eu queria aproveitar a tua presença aqui para falar institucionalmente das funções do TCE. Todo mundo já sabe que é o órgão responsável por aprovar as contas de todos os municípios do estado, além da Assembleia Legislativa e também do governo do estado de Mato Grosso. Num momento em que o país passa por uma turbulência política, econômica, enfim, como é que anda a atuação do Tribunal de Contas? Olha, eu acho que bem, o Tribunal de Mato Grosso, mas antes quero dizer o seguinte, aprovar ou reprovar também. O Tribunal de Mato Grosso é um tribunal reconhecido no Brasil inteiro como uma referência na atuação como Tribunal de Contas. Qualquer estado que você visitar e qualquer pessoa visitar, que seja Rio Grande do Sul, Ceará ou Maranhão, e perguntar sobre o Tribunal de Contas em Mato Grosso, eu tenho certeza que será uma referência, um elogio que nós vamos receber. Isso não é de graça, é por atitudes que nós tomamos ao longo dos últimos anos. Nós temos planejamentos estratégicos que foram executados, estamos na terceira edição do planejamento estratégico e isso propiciou atuações e atitudes que nós tivemos com programas que se tornaram uma referência, por isso que nós somos conhecidos como um bom tribunal. Então eu posso dizer que para o povo de Mato Grosso o Tribunal de Contas é um orgulho do nosso estado. Nem tudo nos orgulha atualmente, então o tribunal posso afirmar. Por outro lado, eu reconheço o seguinte, o Tribunal de Contas é uma instituição ainda diferente do Ministério Público, que não tem o reconhecimento da sociedade como o Ministério Público tem. Porque o Ministério Público atua com muito mais velocidade do que nós, atuava pelo menos. Agora, essa minha gestão de presidente, nós estamos mudando a nossa atuação. Nós vamos atuar muito mais no dia a dia, no cotidiano do interesse das pessoas. Vamos atuar, por exemplo, na questão do lixo, né, na taxa de lixo, na questão do transporte coletivo, em auditorias operacionais em cima do hospital, por que não está funcionando, o que falta. Mas eu digo assim, tudo isso é um aperfeiçoamento. Então, eu reconheço, primeiro, que poucas pessoas conhecem o tribunal, conhecem as nossas ferramentas de participação que nós temos disponível no nosso site e muitas pessoas também desconhecem o governo como um todo, né? Uma grande parte das pessoas no Brasil, elas vivem muito fora do dia a dia do governo. A maioria das pessoas não gostam de falar nem de política. Pois é. Falou que política, não quero saber dessa conversa. Mas elas esquecem que a política interfere diretamente na vida do cidadão. Tudo. Você veja bem, você não se pode repudiar a política e as instituições, porque são elas que propiciam o exercício da cidadania. E da democracia. Exatamente. Fora disto, é só terrorismo, ditadura, metralhadora, força bruta. Você é uma quebra da democracia. Né? Quem viveu a ditadura sabe o que significa uma ditadura. Então, é necessário respeitar as instituições. Não são as instituições que erram. Quem erram são as pessoas. Quando um conselheiro do Tribunal de Contas comete uma bobagem, ou quando um deputado comete uma bobagem, ou um senador, ou um governador, ou a presidente da República, não é a presidência que está errada, ou o Senado, ou a Assembleia, ou o Tribunal. São as pessoas que erram. Então é preciso penalizar as pessoas, preservar as instituições. Porque senão não tem democracia. Se não tem democracia, não há direito nem deveres. Então você aponta o dedo na rua para ver aquele é culpado, aquele é inocente, aí vira bagunça, quebra o Estado Democrático de Direito. Então é necessário que as pessoas não repudiem a política. Veja bem, às vezes a pessoa não tem dimensão do que significa o voto.
Eu já vi muita gente falando, vou votar, eu sou obrigado a votar, de certa forma repudiando aquilo. Olha, para votar você devia botar a tua melhor roupa e perceber que aquilo é um momento tão importante na tua vida, na vida da tua cidade, que você tem que refletir tanto. Você não pode votar porque seu amigo pediu, ou porque o seu vizinho pediu, porque sua mãe, seu pai, ou seu cunhado, ou seu parente. Você tem que votar por convicção. Esse é o problema da política brasileira. A falta, às vezes, da consciência de cidadania na hora, por exemplo, do voto. Não votam adequadamente. Aí vai no boteco, fica xingando o deputado XY ou qualquer outro político e na próxima eleição é que termina votando no mesmo cara porque algum amigo pediu para votar, não tem quem votar, vota lá. Então, ele nem lembra, às vezes, em quem ele votou na eleição anterior. Isso tem pesquisas que provam. 6 meses após as eleições, as pessoas, na sua maioria, 80%, não lembram quem votou. Eu costumo dizer o seguinte, o que adianta você ter 100 mil hectares de soja plantada e você não ter nenhum comprometimento com a sua cidade? Ou você tem 100 mil boi no pasto, né? Eu estou me referindo ao agronegócio, mas não dá um minuto da sua vida para o interesse coletivo. Isso é muita pequenez, é muita mesquinharia. Então eu acho assim, é preciso participar do dia a dia da sua cidade, do seu estado, do seu país, de forma consequente. Exige seus direitos, mas também cumpre seus deveres. Tá certo. Intervalo rapidão, volto ainda na sequência com Antônio Joaquim aqui no estúdio, ele que é presidente do TCE de Mato Grosso. Fique com a gente, até já. Muito bem, de volta com o VIP, hoje recebendo aqui no estúdio o Antônio Joaquim, ele que é presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Presidente, para fazer um paralelo do Tribunal de Contas do Estado com o Tribunal de Contas da União, a presidente Dilma está sofrendo um processo de impeachment justamente por pedaladas. Todo mundo já ouviu falar em pedaladas, só que pouca gente sabe o que significam essas pedaladas. E está sendo processada porque o Tribunal de Contas da União reprovou as contas do governo federal em partes por causa dessas pedaladas. O senhor pode explicar para quem está em casa Sim. e é leigo como eu, qual é o crime dessas pedaladas? Foi o seguinte, nós temos uma legislação que não permite um voluntarismo do gestor fazer empréstimos sem autorização, gastar sem autorização do orçamento, né? Há um orçamento, se você não pode gastar fora daquele orçamento. As pedaladas se traduzem da seguinte forma, o governo federal usou 50 bilhões de reais do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, do BNDES, basicamente, e do FGTS, mas basicamente Banco do Brasil, Caixa Econômica e BNDES. O que aconteceu? O governo devia 50 bilhões, esses bancos pagaram 50 bilhões e isso não foi registrado no balanço. Então foi isso, a pedalada é ter feito um empréstimo, isso na verdade foi um empréstimo, que foi feito de forma escondida. Isso não foi para o balanço. Não, o balanço foi maquiado. Foi maquiado. Então, isso é uma coisa grave, gravíssima. Né? E, além disso, a presidente Dilma assinou decretos autorizando o gasto que não estavam no orçamento. Então, outra coisa grave. Então, a pedalada significa um empréstimo feito de forma subterrânea. Quer dizer, tanto que em 2014 ela fez um decreto alterando a lei fiscal. A lei de orçamento e usando sem autorização do Congresso, que é um crime grave. Para poder escapar de um outro crime. Exatamente, porque traduz-se no seguinte, houve um empréstimo de forma velada, subterrânea, sem estar no balanço. Isso maquiou o balanço. Os 50 bilhões não apareceram como déficit no balanço de 2014. Então, essa é a pedalada. Quer dizer, é uma forma que encontrar esse apelido. Mas traduz-se em usar 50 bilhões para fechar o balanço, pagar a conta como se fosse um empréstimo. Como se fosse, não. Foi um empréstimo
feito pelo Banco do Brasil, pela Caixa, que pagaram essas contas. 50 bi foi em 2014. 2014. Que foi ano eleitoral. Que foi ano em que ela reduziu as contas de energia em 20%. Exatamente. Ano em que ela aumentou em alguns bilhões o Bolsa Família. Exatamente, foi em 2014. Então, houve uma manipulação do balanço, uma manipulação das contas públicas. Né? Foi apresentado um balanço falso, pelo menos na parte do empréstimo de 50 bilhões que não apareceram. O Código Criminal brasileiro tem um crime de estelionato. Não caberia, no caso do que a presidente Dilma fez em 2014, o estelionato eleitoral, porque ela conseguiu enganar 54 milhões de brasileiros, dizendo que estava tudo bonito, estava tudo certo, tudo redondo para se eleger. Isso não é um estelionato? Um estelionato eleitoral. Sim. Eleitoral, com certeza. Voltamos lá à questão da importância do voto. Veja bem, as campanhas políticas no Brasil começaram a ser comandadas por marqueteiros. Como se vende sabão, como se vende perfume, como se vende um automóvel. São propagandas com esse sentido, de vender o produto. Né? Cria-se uma embalagem bonita para o candidato, exatamente, frases de efeito. É a mesma coisa, é um marketing político exacerbado, desonesto. Né? Então, assim, se você tem cidadãos conscientes, não cai nessa conversa. Por exemplo, se você for somar nas campanhas eleitorais, na sua grande maioria das campanhas, o que se promete, eu digo de prefeito, governador, presidente da República, o que se promete que vai ser feito ao longo de 4 anos, e você for colocar na ponta do lápis, somado, você sabe que um orçamento ele não muda explosivamente de um ano para o outro. Se você tem um orçamento em Cuiabá de 2 bilhões, em torno de 2 bilhões por ano, o ano que vem você tem um incremento de 8, 10, 12%. Então vai para 2.200, não vai para 5 bilhões. Então, o mundo real mostra com clareza de que você não pode cair nas mentiras das promessas. Então, você soma, no orçamento de 2 bilhões, normalmente os governos têm disponível para investimento em torno de 10%. Então, supondo um exemplo hipotético, Cuiabá tem 200 milhões para investimento ao longo de um ano. Se você considera um mandato de 4 anos, você tem 800 milhões. Esse é o mundo real. Passou disso é mentira. É conversa, é malandragem, é mentira. Mas em época de eleição não tem ninguém para questionar isso. Mas precisava ter. O senhor que foi já deputado estadual, deputado federal, não daria para se criar um projeto de lei que... Na Nova Zelândia tem um projeto de lei que diz o seguinte: aquilo que você promete e que não tem fundamento, que não tem uma contrapartida financeira, você é condenado e normalmente perde até a candidatura. Durante a campanha, se você está mentindo e contrapõe a realidade do orçamento, você perde o registro da candidatura. Nova Zelândia tem uma legislação assim. No Brasil, o que nós precisamos, não precisa nem da legislação, o que nós precisamos é ter uma participação maior das pessoas. Só para vocês entenderem, é mais ou menos você que é pai, você que é mãe em casa, e chegar no começo do ano para o seu filho e dizer para ele que vai dar um presente para ele de 10 mil reais no final do ano, sabendo que você ganha R$1.000 por mês. Como é que você vai dar um presente para o seu filho de 10 mil no final do ano? Você o ilude, leva ele até o final do ano acreditando que vai ganhar aquele presente, chega no final do ano e fala, infelizmente não deu, não vou poder te dar esse presente. É mais ou menos isso que se faz na campanha eleitoral. Perfeito, é isso. O que tem que se contrapor a isso? Consciência, cidadania, informação. Os tribunais de contas têm um armazém de informações sobre gestão pública. Se você entrar no site do Tribunal de Contas, você vai ver qual é o balancete de Cuiabá, o balancete de Várzea Grande, o balancete de Rondonópolis. E a população tem acesso a isso? Tem acesso, está no site, tem ferramentas, você sabe das obras que estão sendo construídas. Aí você fala, mas vem cá, o tribunal deixa roubar, a corrupção existe? Claro. É da natureza humana. O que é preciso é começar a ter, como está tendo com a Lava Jato, como teve com o Mensalão, punições. As pessoas terem medo de serem presas, de serem punidas. É isso que diminui a corrupção. Você vê um político japonês, um político americano, quando é pego numa corrupção, o cara suicida. Dá um tiro na cabeça. Principalmente os japoneses. Dá um tiro, porque sabe que a vida dele acabou. Então, assim, eu volto a dizer, cidadania,
participação, é necessário a participação das pessoas. Eu saí do político eleitoral no ano de 2000, são 16 anos que eu estou no tribunal. Eu saí, juro por Deus, as pessoas que me conhecem sabem, eu saí porque eu não suportava a quantidade de dinheiro que estavam sendo exigido para você ganhar uma eleição. Eu não tinha estômago e não tinha talento para arrecadar esse dinheiro todo e não tinha disposição de me comprometer, né, de me prostituir na vida pública. Então, eu saí por isso. Eu acho que agora, essa catarse que está existindo no Brasil, é um momento muito rico de você recuperar um outro caminho, totalmente diferente na política brasileira. Isso tem essa vantagem. Eu considero que a Lava Jato, o mensalão lá atrás, a Lava Jato agora, é um momento de catarse que vai propiciar um novo mundo. Proibiu-se a lei agora de empresas darem dinheiro para a campanha. A empresa não vota. Empresa não tem ideologia, não tem vontade pessoal, não tem que dar dinheiro em campanha, não pode manipular a eleição, não pode comprar mandato para um deputado e ser despachante da empresa lá no Congresso. Como sempre aconteceu. Não vou dizer sempre, mas pelo menos essa é uma realidade. É o que estamos vendo aí. Então, quem tem que ajudar agora a fazer uma campanha, é que você precisa de dinheiro para fazer campanha, precisa de dinheiro para fazer o material de propaganda, não é marketing, não é mentira, mas você precisa vender suas ideias, você precisa de dinheiro para andar, transporte, você precisa de dinheiro para montar suas equipes, você precisa de dinheiro para o material gráfico, de visual. Claro que tem que ter dinheiro para uma campanha eleitoral, mas dinheiro para fazer campanha, não para comprar votos, não para manipular. Que é o que acaba custando caro. A chamada boca de urna, a contratação de cabos eleitorais. O próprio marketing, porque como é uma coisa fora do sentido da comunicação pura e simples, que é marketing, é de vender produto, é de mentir, é de dourar a pílula, né? Então isso fica caríssimo. Você veja aí o João Santana, né, os milhões de dólares que foram gastos. 25 milhões de dólares pagos ao marqueteiro da Dilma. E a grande parte do marqueteiro, criou-se um monstrengo, porque se você não tem dinheiro para fazer um bom marketing, você perde, porque você vai fazer uma campanha. Nem adianta sair candidato. Você perde porque você tem é como uma agência vendendo um produto, uma senhora de uma agência e o outro produto concorrente com uma agência pequena, que não tem dinheiro para comprar espaços na televisão, não tem como produzir aqueles filmes maravilhosos do produto. É isso, política não pode ser isso, política é coisa completamente diferente de um produto. Política tem que ser debate de ideias, né? Você encontrar pessoas que tenham compromisso com as mudanças e com a melhoria de vida das pessoas. Olha, como o papo tá bom, o nosso tempo é curto, amanhã nós continuamos ainda aqui com o Antônio Joaquim para falar um pouco agora do TCE em nosso estado, da atuação do TCE em nosso estado. Obrigado pela presença aqui. Prazer é meu. Até amanhã. Programa VIP. Oferecimento Óculos Bambu, a cara do Brasil. Origami Buffet. Parabéns para você. É no Origami Buffet. 3627-4080. E La Provence e Biostratos. Juntos para um cabelo perfeito.